Bom dia, pessoal! Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Close Experts, né? Essa é a nossa 11ª edição. A gente está aqui com convidadas muito especiais que eu já vou chamar para se apresentarem. Mas antes de mais nada, eu queria me apresentar e explicar para vocês um pouquinho do que é o Close Experts, né? Esse evento que a gente faz aí todo mês. Tá? Eu sou a Amanda, eu sou gerente de marketing aqui na Close Care, trabalho nesse mercado de tecnologia para RH, para saúde já há algum tempo, há 8 anos, e estou muito feliz de estar aqui na nossa 11ª, a gente está quase completando um ano de Close Experts, e acho que a ideia do Close Experts é trazer pessoas especialistas em um determinado tema e promover uma troca com vocês. Então, essa troca é muito importante para a gente. Então, já queria falar isso para já incentivar vocês que estão assistindo a gente a se apresentarem no chat, né, trazerem suas dúvidas, perguntas, opiniões ao longo do conteúdo para a gente poder interagir bastante, tá? E, sem mais delongas, eu vou pedir primeiro para doutora Letícia, doutora Andréia se apresentarem, né? A doutora Letícia é aqui da Close Care, quem já veio em outro Close Experts já viu a carinha dela, já sabe aqui um pouco da especialidade dela, mas vou pedir para ela se apresentar para os novos também. E a doutora Andréia, nossa convidada mais que especial dessa edição, né? E aí eu vou pedir para as duas se apresentarem e a gente já dá continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vai lá, doutora, você estrela aqui do dia, vou dar as honras aqui para você iniciar. Muito obrigada, Letícia, Amanda, Close Care, uma parceira aí da gente, muito querida. Eu sou Andréa Rolo, sou médica do trabalho, eu atuo há muitos anos como profissional de saúde dentro de grandes corporações, já atuei em segmentos de siderurgia, construção civil pesada, varejo, e hoje sou gerente de saúde, segurança e bem-estar na Estapar, também coordenadora de saúde no PicPay, e tem sido uma honra muito grande nessa jornada atuar com profissionais competentes para tratarmos de forma responsável temas que são altamente relevantes para a saúde do trabalhador, quer para o apoio efetivo e direcionamento essencial nessa linha de cuidado e também para as nossas corporações na questão de sermos bem estratégicos no negócio. Então, é um prazer estarmos aqui hoje, nessa mesa redonda, para abordar um tema que é absenteísmo, né, que é crítico para qualquer empresa, e trocarmos um pouco de experiências. Então, muito obrigada, e obrigada aos que estão aqui conosco nessa audiência, para trocar muitas realidades diversas, mas que sempre nos trazem crescimento. Muito bom, muito bom. Muito feliz de ter a doutora aqui. Gente, eu sou Letícia, sou médica do trabalho de formação aqui dentro da Close Care. Eu sou CEO aqui da Close Care, sou sócia também da empresa, e atuei muitos e muitos anos em todos os segmentos também, assim como a doutora Andréa falou. Acho que esse é meio típico, né, do médico do trabalho, que gosta de ir conhecendo vários ramos de atividade diferente. Acho que disso que a gente soma tantas experiências, tantos programas diferentes, tantas, né, condições ali diferentes da empresa, de trabalho também. E hoje estou aqui como especialista dentro da Close Care em gestão de absenteísmo, né? E a gente vem também desmistificando o absenteísmo, e a doutora Andréa sempre me falou isso desde os nossos primeiros encontros, né? É muito antigo quem pensa que gestão de absenteísmo é só ir lá cortar atestado, pelo amor de Deus, isso já nem existe mais, né? E como que a gestão de absenteísmo ela é uma ferramenta ali aliada à tecnologia, né? Para a gente conseguir promover e preservar cada vez mais a saúde dos trabalhadores. Então, a gente tem que ser realmente multiferramenta, né, para fazer uma gestão, e acho que a doutora Andréa e a Márcia ali são pioneiras nisso, como elas somam ações, isso vai ficar muito claro aqui hoje, e por isso que tem bons resultados, né? A ação não é só o PCMSO, ela é uma somatória de ações de parceiros, caminhando juntos para garantir a saúde e segurança dos nossos trabalhadores. Então, é isso um pouquinho da minha missão aqui com a gestão de absenteísmo e a área de saúde do trabalho.
Perfeito, gente, muito obrigada. Vocês estão vendo que estamos aqui com autoridades no assunto. Acho que vai ser muito bom o papo hoje, viu? Estou vendo muita gente se apresentando aqui no chat e vou falar para vocês, então, como que a gente vai fazer o nosso conteúdo hoje para vocês já irem se preparando. Então, a doutora Andréa tem uma apresentação aqui que ela vai fazer sobre o tema de hoje, né? Então, a gente falou boas práticas na gestão de absenteísmo. Hoje, a doutora Andréa está no setor de serviços, mas tem uma bagagem aí de todas as frentes, então acho que vai ter um conteúdo aqui bem versátil. Essa apresentação é para a gente iniciar nossa discussão, nossa conversa, nossa troca. Então, enquanto ela estiver apresentando, já podem ir mandando perguntas, contem como que é na empresa de vocês, que vocês fazem, né, essa gestão de absenteísmo hoje, porque assim que ela concluir a apresentação, a gente vai passar para essa troca com vocês, né? Vou trazer aqui as perguntas que vocês estiverem enviando, e eu quero muito que vocês consigam, né, usar esse tempo da melhor forma para tirar dúvidas e para trazer aí os comentários de vocês. Então, sem mais delongas, já vou colocar aqui no palco a apresentação da doutora Andréa. Doutora Andréa, fica à vontade, o palco é todo seu. Muito obrigada, Amanda. Então, como já foi dito, nós vamos falar sobre as boas práticas na gestão de absenteísmo na Estapar. Nós iniciamos o nosso processo, primeiro com um processo de projeto piloto, tá? Rodamos dentro da nossa estrutura São Paulo, e depois subimos para Brasil, já temos indicadores dos primeiros 60 dias, e já estamos rampando aí com resultados maiores, mas fizemos a nossa linha de corte aqui para hoje com 60 dias. Quais eram os nossos principais problemas, gente? Na verdade, nós tínhamos dentro da companhia o envio manual de atestados através de e-mail, né? E nós precisávamos fazer análise unitária desses atestados para validação de cada documento. Tínhamos muitas suspeitas de fraude, nós precisávamos notificar isso, o time de saúde trabalhava exaustivamente, assim como a operação, também ao receber, ao enviar tudo isso numa Operação Brasil, e nós precisávamos fazer verificação de autenticidade, fazer contato com o emitente do atestado, e era totalmente manual, né? Cada pessoa mandava o seu documento, nós tínhamos que ir para a folha de pagamento manualmente também. Então, nós tiramos todo um processo que era longo, doloroso, que trazia um impacto negativo para nós, porque era processo que tinha muita gente envolvida, e aí a gente tinha um maior risco de erros, né? Por serem lançamentos manuais. A gente tinha uma timeline muito longa, 8 dias, uma informação sendo processada por várias áreas e profissionais, e um processo desgastante com possibilidades de erros. Ele não era assertivo, e com isso, todo o processo que a gente demanda muito tempo, muitas pessoas envolvidas, manual, e a gente tem maior risco de falhas, a gente perde dinheiro. Então, e perde tempo para tentar ajudar e orientar um colaborador de forma correta. Ele está ali doente, né, enviando um documento, e nós levamos muitas vezes um tempo muito demorado para entender quem é que está com determinadas patologias, fazer a segregação, fazer um filtro para entender quem precisa de uma ajuda precoce, entender que tratamento ele está fazendo, se precisa de apoio, e nós não estamos falando só de cortar documentos. Foi o que a doutora Letícia trouxe. A nossa maior preocupação é cuidar de quem necessita de cuidado. Mas ele já está em tratamento, ele já enviou um documento. Muitas vezes você tem um documento, você tem uma ordem de repouso, você tem algo que você espera um tempo para chegar no tratamento efetivo. Aquilo é uma triagem, é um primeiro momento na vida de alguém. E nós precisamos ser bem efetivos para chegar no cuidado que nós precisamos levar a cada colaborador da nossa organização. Na Estapar, nós fizemos o quê? Nós lá atrás já começamos, junto com o time de Gente Gestão,
automatizar muitos dos nossos processos. Então, nós tivemos o aplicativo e uma plataforma digital chamada Estapar Mais Você, e grande parte desse conteúdo era sempre com o olhar de inserir os cuidados de saúde nessa plataforma, para que nós chegássemos de forma equitária a todos os nossos funcionários do Brasil. Estamos de São Luís até o Rio Grande do Sul. Precisamos trabalhar essa equidade com todos os nossos colaboradores. Então, o que fizemos? Nós fomos até o Estapar Mais Você, nós fizemos um processo de um projeto chamado Atesta Ágil, e o Atesta Ágil, ele foi colocado dentro do Estapar Mais Você, e dessa forma nós conseguimos fazer com que cada colaborador enviasse o seu atestado médico, ele faz o upload do seu documento, esse documento ele sobe, ele é levado por uma tecnologia até a Close Care. A Close Care ela faz a análise desse documento através de uma inteligência artificial. Nós já parametrizamos o que eles têm autonomia para resolver, o que tem que ser enviado para o time de saúde, quais são os critérios da empresa baseado em convenção coletiva de trabalho, em legislação e em políticas internas da companhia. A partir daí, nós vamos mandar essas informações, quando aprovadas, para o sistema de ponto, depois folha de pagamento. Da folha de pagamento, isso entra nessa esteira, isso entra no SOC, que é o nosso prontuário eletrônico, e segue para o e-social. E quando não dá certo, nós somos notificados ou por algum dos critérios pré-definidos, ou por uma questão de suspeita de fraude, ou alguma irregularidade, algum não cumprimento dos padrões, há uma recusa temporária primária, o time de saúde é notificado, e aí nós vamos tratar esta situação. Quando liberado, retoma essa alça, e quando recusado, o colaborador e o seu líder são comunicados de que nós não aprovamos aquele documento. Aqui um pouco do que é o Estapar Mais Você. A gente entra, vai no aplicativo, no cabeçalho lá na Parque, a gente procura a nossa parte de segurança, saúde e bem-estar, atestado médico, e envia o documento. É muito simples, na palma da mão, cada colaborador tira uma foto, ele bota atestado médico, tira a foto, faz upload, envia, e ele recebe uma mensagem: seu documento foi enviado. Este documento é enviado para a Close Care, a nossa parceira, que temos toda a questão de LGPD, de tratativas legais e garantia de sigilo na tratativa deste documento, e a partir daí nós começamos a nossa jornada, que já é hoje totalmente digital, e que nós vamos acelerar tempo. Nós temos um dashboard, onde nós, a partir do envio do documento, do aceite desse documento ou de recusa, nós temos condições no dashboard de ficar vendo se todas as categorias, a nossa taxa de absenteísmo, o percentual de colaboradores com atestados, o número de atestados, os tipos de atestado, os CIDs, status, quem enviou mais, qual a prevalência de dia de envios durante a semana, eu começo a ver por área naquele momento. Então, nós do time de saúde, nós temos acesso a todas as informações, o time de folha já tem informações mais restritas, a liderança, informações restritas, e o colaborador, ele vai saber se o documento dele foi ou não aceito a partir da devolutiva que ele recebe do sistema. Os nossos resultados de 60 dias, nós tendo um público nosso efetivo de 6.969 colaboradores, nós tivemos, nesses resultados, 4.181 documentos enviados, documentos atestados, ou declarações, eu fui doar sangue, eu fui acompanhar um parente ao médico, tudo isso é enviado, tá? 90% dos documentos foram aprovados. E como que nós estamos aqui hoje? Para dizer para vocês que 9,4% dos documentos, ou seja, 392 documentos, eles não foram aprovados.
Então, eles vêm para o time de saúde fazer esta tratativa, né? E isso seriam 110 dias recusados, 1.110 dias recusados numa análise primária documental. Então, nós do time de saúde, nós vamos começar a estudar esses dados, a verificar, a fazer contato com esses colaboradores, com entidades emitentes, e o que é que nós vimos através daí? Desses resultados mensurados, 9,4% de taxa de recusa, quais os problemas que nós tivemos? Tivemos problema da imagem, que nós fizemos o contato, pedimos para o colaborador enviar de novo, né? Uma foto ilegível, exatamente isso, pedimos para ele enviar de novo. Então, só isso já dava 51%, 52% do nosso problema sendo resolvido, né? Aí tivemos documentos não aceitos, dados divergentes do que são parametrizados pela empresa, arquivos não aceitos, estão totalmente fora. Eu fui levar o meu pet no veterinário. Eu entendo, eu também sou mãe de pet, tá? Gostaria muito de ter um abono, porque eu precisei disso, mas isso não tem uma cobertura legal ainda no nosso país. Então, o que é que eu tenho que fazer? Fazer um alinhamento com a minha liderança e pegar o meu banco de horas, pegar trazer numa negociação mais administrativa, mas eu não posso trazer isso para uma contagem de absenteísmo, porque nós não temos regulação para aceitar esse tipo de documentação. Então, nós fomos com todos os dados rasurados, e fomos pegando tudo que chegava para nós. A partir daí, quando nós fizemos análise, vejam, de 9,4% do nosso público. Nós concentramos a atenção aí nesse público. Nós vimos o quê? Que os casos identificados como rasura eram 59. Aí você pergunta, poxa, essa rasura é naquele documento que só vem lá escrito pelo doutor? Gente, nós estamos encontrando inconsistências por documentos de assinatura digital. Hoje, as pessoas têm a questão do manual, mas assim como nós estamos evoluindo e nos desenvolvendo também, os hackers também trabalham essa questão de fraudes. Então, nós temos que entender que aquela assinatura lá digital, que a gente lá no início achava, está tudo certo, hoje não está mais tudo certo. Tem muita coisa errada e fraude ali também. E nós vimos o quê? Que nós tínhamos 44 funcionários únicos apresentando documentos. Então, eu via que 44 pessoas eram os meus colaboradores, que eu precisava entender que dificuldade de saúde eles estão passando nesse momento. Se eles não estão atualmente em nenhum dos nossos programas de monitoramento, seja de saúde mental, seja de crônicos, seja de grávidas, se eles não estão em nenhum desses programas, a situação ficou mais preocupante e nós fomos até eles para fazer uma abordagem, entender como eles estavam. Alguns já vieram para o programa, né? Já entraram, e outros ainda estão numa fase de entender o que são os programas e quererem esta adesão, até porque a entrada de um colaborador para um programa nosso corporativo é por livre escolha e aceitação. Então, nós fomos colocando o filtro, já tínhamos 59 casos identificados de rasura, 44 pessoas que eram os recorrentes, e aí nós chegamos que 17 colaboradores eram os hiperatestadores. Então, de todos os meus atestados, havia uma grande concentração, 5,5% de documentos enviados eram os hiperatestadores. Então, nós tínhamos também que chegar a esse público. E aí, nosso time de saúde vai até essas pessoas e nós começamos a entender o que está acontecendo. Se ele tem uma patologia única, se ele tem uma patologia que desdobra em muitas ocorrências, se ele está vivendo algum problema psicossocial que está trazendo para ele algumas dificuldades físicas a ponto de limitá-lo para as suas atividades diárias, ou se esse impedimento é realmente dessa linha psicossocial que se concentra, e aí nós vamos, dessa forma, aumentando a linha de cuidado,
melhorando e sendo mais abrangentes na nossa linha de cuidado dentro da Estapar. Então, quais foram as nossas soluções e ganhos, pessoal? Nós trouxemos tecnologia, né, para o lançamento dos atestados. Nós precisamos só entrar no Estapar Mais Você, ir lá no nosso ambiente, chegar no enviar atestados e fazer o upload de uma foto. A agilidade desse processo. Não temos mais tantas pessoas envolvidas, pessoas intermediárias, né? Tiramos todos os intermediários. A redução da demanda operacional para envio manual. Saving financeiro, maior assertividade, implementação dos programas de monitoramento de saúde pela enfermagem. Então, hoje nós definimos bem o público que deve ser abordado, porque nós fazemos gestão desse documento enviado e de todo o nosso cenário e da nossa população. A implementação do pilar psicossocial, que nós já tínhamos um programa de acolhimento para a psicologia, e agora nós temos um assistente social no nosso time, e nós estamos trabalhando esse pilar para entender como as pessoas estão e dar suporte quando o problema ele está na esfera social, né? Temos ganhos, porque nós estamos fazendo uma gestão mais efetiva dos nossos afastados pela Previdência Social, e nós fazemos agora reunião mensal com a nossa gerência, apresentando os nossos resultados e até mesmo com os executivos da nossa empresa. Então, hoje nós temos acesso ao CEO, a VP, a gerentes executivos, a diretores, todo mês, pelo menos em 30 minutos, para levar os nossos indicadores e discutir a nossa atuação, os nossos números, onde é que há a maior prevalência, entender realidade de negócio, e eu posso afirmar para vocês que hoje a saúde, a segurança e o bem-estar da Estapar é um pilar estratégico dentro da nossa empresa. Então, isso é uma alegria muito grande, porque nós conseguimos, desta forma, ser mais assertivos, efetivos e estratégicos. Então, era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês, e agora eu fico à disposição aqui, gente. Muito obrigada. Perfeito, doutora Andréia. Que bom, né? Um super case que você trouxe aqui para todos sobre a Estapar e todo esse projeto que vocês desenvolveram. A gente vê em toda a sua fala esse compromisso em fazer exatamente isso que você falou aqui no final, né? Trazer isso como um pilar estratégico da empresa, fazer um trabalho sério, consistente. Então, muito, muito legal. Queria ver se a Lê tem comentários a fazer antes da gente passar para as perguntas e incentivar mais uma vez o público a mandar perguntas aqui no chat. Vi muita gente se apresentando, elogiando a apresentação. Quero saber o que vocês têm de dúvidas e perguntas para a gente fazer. Bom, queria parabenizar a doutora Andréa pela apresentação aqui. Vejam, gente, como o papel do médico do trabalho mudou, né? Vem mudando cada vez mais. E eu acho isso surpreendente, porque defendendo aqui a área de saúde e segurança do trabalho, né, doutora Andréa? Defendendo nosso lado aqui, né? Antes a gente ficava totalmente, acho que eu e a doutora Andréa, a gente começou ali quando a gente ficava muito no ambulatório, naquela salinha, gente, ali, ó, lembra? Vai lá, desce a escada, tá, não sei o quê, lá tem o médico do trabalho, lá tem o técnico de segurança, lá tem a técnica de enfermagem, a gente ficava muito isolado, né? A gente não tinha força, a gente não tinha tanta expressividade, assim, a área de saúde e segurança, parecia que era uma área que precisa, mas não era uma área protagonista, né? Então, quando a doutora Andréa trouxe isso, então, como que hoje a área de saúde e segurança está lá dentro do projeto da tecnologia, da equidade, de, tipo assim, de dar acesso, e como a área de saúde e segurança consegue construir um pilar tão forte dentro da empresa, né? Não vira o departamento, mas vira parte integrante dos processos, planejamentos estratégicos da empresa. E eu acho que assim, isso é formidável, acho que para todos nós, que acho que tem muita gente que eu estou lendo aqui que está vindo, que é da área de saúde e segurança. Então, acho que esse é um ponto muito bacana, e por isso que não pode ter medo, né, gente? Então, a doutora Andréa está lá em todos esses momentos. É projeto que começou ali, mas o que a doutora tinha a ver com aplicativo, né? Que ela mostrou ali que foi o projeto inicial.
tudo, né, gente? Porque quando a gente facilita a entrada dessas informações, depois você consegue extrair esses dados, você consegue fazer uma gestão. Então, queria ressaltar, acho que esse ponto para todo mundo que às vezes ainda fica um pouquinho medo de entrar dentro de um projeto junto com uma outra área, gente, simplesmente participem, porque vocês vão colher bons frutos e vocês vão conseguir assumir o protagonismo que vocês tanto falam. Eu falo que nas minhas conversas, nos meus cafés, nos meus jantares, tem muita gente falando, né? Mas como que eu consigo avançar? Como que minha área nunca tem valor, né? E aí, acho que o último ponto é associando isso à grande mudança da NR1. Então, a NR1, ela trouxe muito isso, né? É a questão dos fatores psicossociais, que não é só a área de saúde. Lá tem muito claro que os gestores... Então, olha o que a doutora trouxe aqui. Não, a gente tem reuniões com os executivos e com os gestores. Exatamente aquilo que está preconizado, ela já está fazendo. Não precisa esperar lá o dia de 2026, já está acontecendo dentro da realidade da Estapar. Então, já vem trazendo isso para o contexto de outras áreas e não ficar aquilo, sabe, totalmente enclausurado ali, como se fosse um assunto. Isso aqui é assunto lá da saúde e segurança. Então, eu queria parabenizar ali, sei que deve ter sido várias ações. Deve ser difícil, né, doutora, no dia a dia ali, e quando a gente olha de assim, parece tão fácil, né? Eu vi ali o seu slide, falei assim, mas tenho certeza ali que foram árduas decisões, batalhar pelo seu espaço, batalhar pelo orçamento, não é fácil no dia a dia, e o médico acaba sendo inserido nesse contexto também, né? Perfeito. Com certeza, né? Eu acho que nada cai do céu, gente. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como você conseguiu? Lá na minha empresa ninguém me dá valor. Gente, eu costumo dizer, desculpa, Amanda, eu já dei uma atropelada aqui pelo que a Letícia falou, tá? Esse ponto super importante, doutora Andréa, pode falar. Eu costumo dizer o seguinte, profissionais da saúde, quando nós saímos de dentro de um ambiente, de uma esfera hospitalar, nós já não somos prioridade, nós somos apoio de negócio. Então, se você é apoio, não sofra porque você não é prioridade, porque é você que vai ter que conquistar teu espaço. Se você quer ser prioridade, fique dentro de um hospital, porque a visão do negócio lá é essa, né? Então, quando a gente saiu de lá e resolveu, na medicina do trabalho, ir para dentro de corporações ou para dentro de consultorias, você tem que saber qual vai ser o seu papel. Então, um dos primeiros papéis é você sensibilizar pessoas de outras áreas sobre o valor do nosso negócio, que é saúde. Então, mas isso não vai ser rápido, porque, a princípio, eles só vão pensar que a gente vai gastar o recurso, né? E a gente tem que saber trabalhar de forma estratégica, né? A gente primeiro tem que sensibilizar o teu líder imediato, tá? Então, quando você rampa para a sua liderança imediata e começa a sensibilizá-lo, quando o seu líder imediato vem com você, você já ganhou uma força. E isso eu ganhei dentro da Estapar com a minha liderança imediata. Aí você, quando o seu líder enxerga o valor do seu negócio, ele traz você para uma mesa de conversas com os demais líderes e ele começa a te inserir ali. E as demais lideranças, elas começam a ser sensibilizadas para o tema que é saúde e bem-estar, saúde e bem-estar. E na Estapar, a gente ainda traz os 3 pilares, saúde, segurança e bem-estar. A segurança arruma o espaço, a saúde arruma a questão realmente de saúde, de requisitos legais, e o bem-estar vem ali fazendo com que esse dia a dia seja o melhor possível. Então, a gente não desconecta isso. Eu nunca vou ali falar só de saúde, eu vou ali falar de 3 pilares. E hoje eu trago o 4º pilar, que é o psicossocial. Esse ano, a gente trouxe para dentro da nossa estrutura organizacional o pilar psicossocial. Então, não dá mais para desagregar, gente. Não sofra porque você não é prioridade. Você é um agente, é um promotor do seu negócio dentro da sua organização. Isso não cai do céu. Você é o drone que está lá dentro para fazer isso, tá? Não adianta mais nem asa delta, balão, nada disso. É drone, é tecnologia, é você estar pensando assim,
O que existe de melhor, o que existe de mais efetivo no mercado. Sonhe com o que é grande, não sonhe pequeno. Sonhe grande. E esteja com um terapeuta do seu lado para trabalhar suas frustrações, porque você vai ter. A questão é como você vai lidar com elas, tá? Ah, sua vida é alegre, você está numa grande empresa, você tem budget? Não tenho, não. Eu trabalho esse ano pelo que eu preconizei no ano passado, e muita coisa que eu vivo hoje, eu estou ali, né? Com o budget, segurando mensalmente, equilibrando esse orçamento, e quando a gente quer dar um passo maior, ser mais ousado, e eu não tinha esse dinheiro no budget, eu vou para a minha liderança, para os meus pares, a gente enxerga se tem dinheiro na caixa da dona Baratinha, se não tiver dinheiro na caixinha, a gente tem que ir lá naquele encontro com o CEO, levar todo um projeto, levar um extra budget para ser aprovado. E aí ele faz 300 perguntas, muitas vezes manda a gente voltar, refazer, rever. Nunca voltamos de lá de primeira com um sim. Tem sempre um dever de casa. E aí, se você já sensibilizou o suficiente, se o tema já está preparado, a semente lançada, já teve algumas vezes da gente lá lançar, e eu cheia de dedos querendo falar de saving, de finanças, não sei o quê, e o CEO me responder, Andréia, para mim está top, eu quero excelência operacional, eu quero assertividade, eu quero isso e eu quero que o negócio seja o melhor possível. Mas na minha primeira conversa com ele não foi assim. Então, você tem que estar preparado para ser, num primeiro momento, alguém que vai vender o seu negócio. E lá na frente, o seu negócio já vai ser um sucesso e as pessoas já vão olhar para você pensando assim, lá vem ela só traz coisa boa. Então, aí, vamos lá, gente, vamos acreditar na gente. Tivemos mentoria aqui de profissionais também, você viu? Excelentes falas. Excelente, excelente. Muito bom. Vamos lá, então, gente. Vi que já estão começando a surgir perguntas aqui no chat. Tem só duas perguntinhas que a gente recebeu previamente, né? A gente manda aí para os inscritos previamente um formulário que eu vou fazer primeiro. E aí a gente já passa aqui para o chat, tá? Então, uma pergunta que a gente recebeu da Alessandra é o seguinte: uma dor comum em empresas de serviços é o alto turnover, o que gera uma série de consequências que vão desde o desconhecimento dos funcionários sobre as regras de afastamento até a dificuldade de manter programas de saúde contínuos, né? Como que vocês lidam com isso? Então, isso é uma realidade também na Estapar, doutora Andréa, e como que vocês lidam com essa questão do alto turnover? Nós temos também um turnover significativo, né? Eu acho que toda a área de varejo hoje enfrenta essa situação por mercado. Nós temos hoje a questão da formalidade e da informalidade que está fazendo com que os funcionários desse segmento eles fiquem numa flutuação, tá? Mas como nós fazemos, gente? Muito importante você ter um bom exame ocupacional. Você tem que ter registros do seu funcionário, desde o momento que ele está chegando ali na empresa, faça um bom exame ocupacional, tenha dados, tenha conhecimentos sobre ele, sobre o estado de saúde dele, tá? Porque deste exame, que é a informação primária que você tem, você já consegue ver alguns dados que você consegue direcionar que programas você precisa definir. Você define prioridades. Se eu tenho muitos hipertensos, eu já vou chamar para ali. Se eu tenho diabéticos, se eu tenho obesos, se eu tenho tabagista, e isso advém, gente, lá da triagem do teu exame ocupacional. Então, faça um bom exame ocupacional. Por quê? O tempo que ele estiver na empresa, aí você define uma boa forma de contato com eles. Ou você cria reuniões mensais, que é o que a gente faz, e aí as pessoas entram, as pessoas participam, a partir dali elas já vão entrando no programa efetivamente para a linha de cuidado. Independente delas passarem um mês na empresa ou 2 meses, comece a fazer ações macro
que elas tenham ciência de que você tem algum programa para elas. Isso acaba sendo um diferencial para a retenção de mão de obra, porque hoje, quando nós, seres humanos, num mundo tão tecnológico, a gente tem que entender que a tecnologia é recurso, mas nós não podemos abrir mão do humano. E aí, quem faz o humano? É só o RH? Não, a saúde, a liderança, todo mundo vai fazer esse humano. O RH, principalmente a liderança, gente. Quem convive com o colaborador diariamente? A liderança. É difícil você sozinho desenvolver qualquer projeto, mas eu acho que chegar no colaborador, através de uma estratificação primária e definir programas que são básicos, abrangentes e que pegam a base da nossa população e a realidade estatística de adoecimento do nosso país, nós vamos conseguir nos aproximar deles. Se você conseguir fazer um encontro virtual, uma palestra, alguma coisa que você transmita para todas as pessoas, porque o varejo, eles estão muito espalhados. Não dá para reunir a galera ali no auditório e dizer, vamos lá todo mundo. Isso você faz numa indústria, isso você faz no escritório corporativo, mas o público do varejo, ele está distante. Nós temos programa aqui para cuidado de grávidas e é só para apoio. Elas fazem o pré-natal nas cidades que elas estão, mas tão logo, um exemplo prático aí para vocês. A mamãe engravidou, tá? A Estapar está com uma visão de inclusão de mulheres cada vez maior. E as mulheres, elas têm a característica de, se estão na idade fértil, elas podem engravidar. Engravidou, quando elas comunicam à liderança, começamos assim o programa, quando a liderança tomava ciência, a liderança dizia para ela, procura o time de saúde. E a gente tem um link. Hoje o nosso link está lá no nosso Estapar Mais Você. Ela vai lá, clica no link, preenche um formulário, imediatamente alguém do nosso time faz um reporte com ela, um encontro virtual, e ela é acolhida, e nós temos encontros bimestrais com uma palestra, e todas elas entram. Eu entro, o nosso time de saúde entra, o pessoal da segurança entra, liderança entra, mas se não quiser, quem precisa entrar são as grávidas e os líderes da saúde. E a gente traz um convidado para falar algum tema com elas. A importância de uma nutrição na gravidez, a importância da imunização, a importância de uma atividade física, como aquele bebê, que a gente chama o nosso programa de rota materna, como aquele bebê tem que estar contigo na tua rota, né? A Estapar, uma empresa de mobilidade, então nós temos uma rota para você viver nessa gravidez também. Então, nós vamos orientando, garantindo uma boa adesão ao pré-natal, perguntando sempre se elas estão precisando de algo, se estão seguindo o esquema de imunização do SUS, trazendo uma cartilha. Gente, eu não estou levando ninguém para fazer uma consulta, mas eu estou falando da importância disso. E eu faço um encontro virtual, mas eu preciso primeiro saber quem está grávida. Então, você tem que ver uma boa estratégia para que você consolide os teus programas e comunique o que existe. E as pessoas façam uma adesão. Eu garanto para vocês, quando a pessoa se sente cuidada, seja ela ou um dependente dela, porque alguns dos nossos programas nós olhamos para o dependente. Nós fizemos cartilhas dizendo o seguinte, aquilo que eu não consigo te ajudar, você sabe onde está a ajuda? E eu direciono para os programas do SUS. E hoje eles querem falar conosco, eles agradecem, nós estamos juntos de família, nós já temos um assistente social, nós já temos psicólogo, nós temos enfermagem, nós temos um time que se divide, mas o tema, ele é nosso. Todo time de saúde tem as suas... Nós temos as reuniões para entender como estamos. Nós temos FUP mensal, nós temos indicadores, e se o tema fica crítico numa unidade, se tem alguma coisa acontecendo ali... Gente, hoje nós temos uma engenheira de segurança viajando o Brasil inteiro, junto com o time de compliance e de jurídico preventivo, falando da importância do pilar psicossocial dentro da nossa organização. A nossa coordenadora de segurança Brasil faz isso, tá? E quando ela volta, ela já aproximou a gente de todo mundo.
É um pouco disso. Muito bom, gente. Então, vocês viram aqui, enquanto a Amanda seleciona outra pergunta, a questão da gente mudar as formas de comunicação, né? Então, a gente tem que ser multicanal, né? Não adianta a gente achar que é só dentro do ambulatório, é só a palestra, é achar outras formas de acordo com a sua população, de como que você vai acessar. Então, esse foi um ponto que eu vi aqui, que foi bem importante que a doutora trouxe. E a outra questão é como a gente segmenta tudo isso, né? Então, como a gente encontra as pessoas para colocar dentro dos nossos programas. Existem várias formas, né? Então, não fiquem só atentos a uma. A doutora falou muito sobre exames ocupacionais, excelente fonte de captação de pessoas para programa. Se vocês têm corretora de saúde, planos de saúde, olhar os dados ali que eles têm de uso, ótima entrada de dados também. Gestão de absenteísmo, gente, é uma fonte de dados extremamente rápida, porque o funcionário põe o atestado rápido, porque ele quer o dia abonado dele. Então, não é uma informação que demora para chegar. Chega ali um Z35, um Z34, que é de supervisão, você segmenta, você convida essa pessoa mais rápido para ela entrar nas suas fontes. Então, essas eu diria que assim, são fontes muito, muito importantes para vocês fazerem captação das pessoas para os programas de vocês, tá bom? Então, fica aí a dica da doutora. Eu estou mandando aqui esses outros pontos também para vocês colocarem aí no caderno de vocês, para vocês verem se vocês estão buscando essas informações nos locais aí corretos. Dos nossos quase 7 mil colaboradores, o que nós encontramos a partir da gestão do absenteísmo? 44 eram os que mais enviavam atestados, 44 precisavam de acolhimento ali, né? E 17 eram os hiperatestadores, eram 5,5% de envio de atestados e do score de absenteísmo. Excelente forma de triagem, tá? Fantástico para nós. Perfeito. Maravilha, gente. Surgiram várias perguntas aqui no chat. Vou passar por algumas, acho que não vai dar tempo de passar por todas. Já deixo aqui que, em paralelo, vou buscar a doutora Andréa para ver se ela traz alguns insights. Depois a gente manda por e-mail, posta no LinkedIn da Close Care outras respostas. Mas algumas que surgiram aqui que acho que são interessantes. Então, tem uma pergunta aqui da Amanda, que é: o que você orienta para líderes que sentem dificuldade em lidar com colaboradores que apresentam recorrentes faltas justificadas por problemas emocionais? Então, tem esse papel também do time de saúde de orientar os líderes, né, a lidar com os funcionários no dia a dia. Sim, nós temos feito, na implantação do programa, gente, nós começamos treinando liderança, tá? Então, nós trabalhamos com os diretores para eles entenderem o que era o pilar, descemos para os gerentes e fomos para os supervisores de operação e fomos trabalhando o seguinte, desmistificando o tema. O primeiro, dois treinamentos, 2 momentos que nós tivemos com eles foi a questão da segurança psicológica. Não que eles tenham que tratar isso, mas qual é o papel deles dentro da organização para eles promoverem um ambiente mais seguro. E o segundo foi a comunicação não violenta. Então, muitas vezes, pela nossa correria, pela nossa excesso de demanda, nós acabamos tendo comunicações violentas e nós perdemos a harmonia do nosso time e nós nos perdemos também no nosso dia a dia. O líder, ele é a pessoa que ele tem que ser preparado para liderar pessoas. No mundo pós-moderno, a liderança acha que ela tem que tocar processos e trazer bons resultados. E é isso mesmo, eles têm que fazer isso. Só que tem ali algo muito importante, sabe? É a pitadinha do tempero. É entender que para a gente ter processos com um rollout de sucesso e que a gente alcance tudo aqueles resultados propostos e sonhados, nós precisamos ter as pessoas muito bem engajadas, saudáveis e preparadas, unidas a nós nesse objetivo. Então, nós trabalhamos a liderança com capacitação, segurança psicológica, comunicação não violenta, em todas as esferas. Perfeito. Beleza. Você quer acrescentar alguma coisa, Lê?
Não, vamos deixar espaço para a doutora responder, que tem bastante pergunta. Vamos ver o que a gente consegue. Vai lá. Vamos para a próxima, então. Quais estratégias de boas práticas na gestão de absenteísmo vocês consideram mais eficazes em equipes multidisciplinares, especialmente em ambientes com alta rotatividade ou pressão por resultados? Foi a pergunta aqui da Valéria, no nosso chat. O que nós falamos, da feita que a gente conseguiu trazer agilidade para o processo, uma plataforma, um sistema de gestão, nós fazemos o filtro, nós identificamos motivos e não é uma questão de mais importantes. A estratégia mais importante foi a gente trazer automatização para o processo e trazer uma empresa que consegue estar conosco, um parceiro que nos dá total confiança para nós termos esses dados tratados de forma compartilhada, e quando nós temos o conhecimento e os dados, nós dividimos dentro da equipe multiprofissional. Muito importante é entender que ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou médica, eu sou a gerente, mas eu sento com a minha equipe como eu sento com o meu diretor e com a minha gerente. Eu dou bom dia, eu abraço, eu beijo, mas na hora que eu estou trabalhando, eu vou tratar as pessoas na competência delas. Então, se eu tenho temas que são do psicossocial, eu já dreno para esse programa. A gente estratifica, delega, eles vão fazer. Hoje eu tenho, eu falei para vocês, a gente trabalhou o treinamento de reunião com diretoria, com executivos, diretoria, sensibilização de alta liderança. Trabalhamos capacitação de gerência, supervisão de operação. Hoje, o meu time está lá dentro das operações, capacitando os colaboradores, dando ciência aos colaboradores sobre direitos e sobre deveres. Porque a gente pensa muito nos nossos direitos, né? Mas a gente tem muitos deveres. Então, assim, hoje a gente está junto da base operacional. Essa é a estratégia, gente. A proximidade. Acesso a dados, tratamento de dados e aproximação das pessoas, humanização, esclarecer. Não tenho dúvidas. A sua empresa esclarece para você os processos? Sim. Enquanto a resposta for não, tem algo errado. Ótimo. Vou somar aqui um pouquinho para a Valéria, né, que fez essa pergunta. Na questão da gestão de absenteísmo, esses pontos que a doutora trouxe, é muito importante a gente segmentar, né? Então, acho que o que a doutora falou de ler os dados. Hoje, a gente passou por uma era em que todo mundo queria captar dados, né? Então, todo mundo, vamos captar dados. Hoje eu falo que todo mundo vai captar de alguma forma, só que hoje a gente está aprendendo a ler melhor, segmentar esses dados e compartilhar para áreas competentes. Então, quando a gente fala em, sei lá, pilar psicossocial, antes todo mundo colocava as coisas num bolo só, no bolo do CDF. Hoje a gente não pensa mais assim. O que a gente tem de urgente no CDF, né? Então, a gente vai ter algumas coisas muito específicas para fatores psicossociais muito específicos. E outra, não é só CDF, tá? Em fator psicossocial. A gente tem a lista lá do governo, né? Que tem outros CIDs ali, cardíacos, enfim, outros que eles também merecem a atenção, né? Então, você segmentar ali corretamente. Quem que precisa de um apoio de emergência? Quem está com uma lesão autoprovocada, certo? Você não vai tratar da mesma forma que uma pessoa que tem ali um transtorno de desenvolvimento crônico, que também é um CDF, é outra coisa. Um burnout, você precisa ter um esgotamento, você precisa ter um tratamento específico. Pessoas com dependência química, é outro tipo de tratamento, né? Então, você segmentar. E outra visão muito importante que a gestão de absenteísmo traz é a quebra por departamento, é a quebra por gestão, certo? Não são dados que você vai sair divulgando por aí, mas você, como área de saúde, é responsável por tratar esses dados também com cautela. E você tem o comitê do absenteísmo, o comitê de saúde. Por que é nesse meu mapa de calor, por que aqui, tem muita incidência de esgotamento? Você vai olhar para lá, você vai olhar de forma, você vai dar um zoom para aquilo.
Isso é realmente você usar os dados de uma forma estratégica. Você não só fazer, eu falo aqui, eu adoro os temas de saúde pública, mas dentro de uma organização, fazer só as ações de saúde pública não vão garantir a saúde organizacional, certo? Porque lá você tem muitos outros problemas. Tem problemas da organização que só você, como médico do trabalho, ou você enfermeira do trabalho, um técnico de segurança, só você vai poder ver isso, aquilo ali, né? Não é a saúde pública que vai resolver todo o seu cenário, tá? Então, segmentar é muito importante. Acho que quando a gente olha para CIDs, utilização, você consegue trazer essas segmentações, você consegue olhar para aquela população que precisa de prioridade, que precisa de uma ação mais rápida, tá? E aí você ter as suas equipes multidisciplinares. Esse grupo eu mando para o terapeuta, esse grupo eu mando para a minha área de meu parceiro que tem ali uma estrutura para atender. Esse aqui eu vou de forma emergencial. Esse eu vou puxar para mim dentro do meu ambulatório de ocupacional. Esse eu vou colocar no grupo de apoio, de bate-papo, tá? Então, segmentem ali e direcionem, tá? E usem as equipes multidisciplinares muito bem. Perfeito, muito bom. Eu acho que vai dar tempo da gente responder só mais uma pergunta, mas já vou também dizer aqui para todos que a gente liberou aqui já o formulário de feedback no chat. É super importante para a gente ouvir a opinião de vocês, para a gente ir melhorando a cada edição nosso Close Experts. Podem dar sugestão de tema, sugestão de convidado. A gente está super aberto a ouvir. E aí vou puxar aqui uma pergunta que é até um pouquinho mais específica da Heloísa, para a gente ir para a nossa mensagem final e conseguir encerrar aqui dentro do tempo. A Heloísa contou aqui no chat que ela é enfermeira de um hospital no Rio de Janeiro e ela queria saber se esse tipo de programa, né, que você apresentou aqui de gestão de absenteísmo, ele é viável para implementar no ambiente não empresarial. Acho que a gente também tem clientes aqui que são hospitais, né, Lei? Dá para a gente contribuir um pouco com isso também. Sim, total, tá? Eu mesma já atuei dentro da saúde ocupacional aí de um grande hospital em São Paulo e nós cuidamos de quem cuida. Nós cuidamos de todos os colaboradores do hospital, que cuidando dos outros também tem sofrimentos, também tem doenças, aflições, atestados médicos e precisam ser cuidados. Então, tem aplicação, tá? Onde você tiver colaboradores, onde você tiver pessoas, você tem aplicação de utilizar todo esse sistema e trazer a linha do cuidado de forma efetiva, né? O hospital, existe uma mistificação muito grande de que você tem que sempre estar bem. Então, essa cobrança que existe, que eu tenho que estar pronto para trabalhar, para servir, para contribuir, que eu não tenho alguém para me cobrir, que eu sei que a minha equipe é enxuta, que se eu não chegar, o outro colega vai ter que dobrar. Isso muitas vezes nos faz adoecer até mais. Então, a escala, né, são fatores que a gente tem que levar em consideração, como a doutora Letícia falou há pouco, você não tem que pensar apenas na sua caixinha, você tem que olhar toda a relação de trabalho das pessoas. Algo que dentro do ambiente hospitalar é exaustivo, é a realidade de escalas, né? A maioria pensar em enfermagem 12/36, colegas com uma remuneração que muitas vezes precisam ter 2 empregos, então ele sai de um, emenda no outro. Imagina se ele tem tempo de repouso, as 36 horas seria para você se recuperar, e a maioria está ainda num outro trabalho. E quando vêm os resultados, eles se entrelaçam entre todos os empregadores, e pior do que empregadores, eles sobrecaem na vida do trabalhador. E muitas vezes, eu diria para você que os resultados são mais nocivos, tá? E nós precisamos ter uma linha de cuidado mais robusta dentro do ambiente hospitalar. E se a gente conseguir enxergar um atestado médico de forma precoce, fazer este filtro, tá? Que hoje eu garanto para vocês que eu tenho essa visibilidade, porque a gente sistematizou, porque a gente tem, sim, condições, plataforma de gestão e equipe para tratar isso, a gente
é muito mais efetivo nos resultados, e as pessoas se sentem cuidadas, as pessoas ficam próximas a você, as pessoas ficam ligadas, as pessoas querem te contar que elas não estão bem, não é só um documento que chega. Inicia por um documento, mas ela continua por cuidado e por relação interpessoal. E eu hoje não atuo mais nesse hospital, mas eu tenho tantas pessoas que ainda trabalham lá, ou trabalharam, que quando a gente se reencontra, ou quando elas têm alguma dificuldade na vida, vem a mensagem. A minha ex-líder, encontro em congressos, é aquele abraço, é aquele momento gostoso. Gente, nós profissionais de saúde, nós temos que fazer diferença na vida dos outros. Nós não somos máquina, mas nós precisamos de tecnologia para que o nosso tempo de trabalho ele nos permita essa triagem, esse selecionar, para que o cuidado ele seja cada vez melhor e mais efetivo. E se vocês me perguntarem assim, mas aí você ganhou uma equipe fantástica dentro da Estapar para fazer tudo isso. Não, na verdade, a gente mobilizou equipe, né? Eu tinha um técnico de segurança que ele tinha já a formação e alguma experiência em assistente social, ele foi promovido para aquilo, e o que eu trouxe a mais foi um técnico de segurança de mercado, técnico de enfermagem de mercado. Então, assim, o que mudou na minha equipe? Aquisição de um técnico de enfermagem, promoção de um profissional interno para ser um assistente social, um analista de saúde dentro da nossa estrutura. Parcerias externas, como a doutora Letícia falou, e aí nós vamos construindo tudo isso dentro do nosso dia a dia. Dentro do hospital, a maioria dos profissionais estão olhando para a linha do cuidado, para o assistencial. O time de segurança e saúde do trabalho, medicina do trabalho, eu sei como ele é. Ele é pequeno, ele é enxuto, e eles estão esperando de nós um milagre. Então, gente, o milagre nos dias de hoje é ser mais assertivo, é ter parcerias de sucesso, porque não vão te dar mais pessoas, mas eles vão te dar tecnologia. Então, vamos buscar aquilo que vai ser o milagre para a organização e que vai ser, assim, para nós profissionais, algo que vai te dar um prazer imenso de ver o quanto você está sendo assertivo, o quanto que você está sendo o cuidador, o prevencionista, tratando as pessoas de forma mais adequada possível. Muito bom, muito bom. Concordo, doutora, só para não alongar aqui, a gente tem muitas empresas aqui dos nossos clientes que estão hospitais, e é exatamente isso que a doutora falou. Precisam de mais cuidado ainda. Os fatores psicossociais são mais intensos ali ainda, né? Como a empresa é afetada pelo absenteísmo, é mais difícil ainda gerenciar, né, essas faltas, esse absenteísmo ali em ambientes hospitalares. Todos são, né, gente? Mas eu digo assim, é uma realidade difícil, como a doutora mencionou. Perfeito. Mas dá para fazer, né? Acho que esse é o grande recado aqui. E, poxa, gente, assim, foram aprendizados incríveis. Eu queria agradecer muito ao público presente também. Acho que essa foi a nossa edição com mais interação. Eu separei aqui 3 perguntas que ficaram sem responder, que eu vou puxar você, viu, doutora Andréa, depois para ver como que a gente responde o pessoal de alguma forma. Amanda. Seja nas nossas redes sociais ou por e-mail, a gente vai fazer chegar em vocês essas respostas, tá? Porque foram perguntas muito boas, então, muito obrigada pela participação de vocês, viu, pessoal que estava aí assistindo. Claro que o nosso obrigado aqui mais especial de todos é para a doutora Andréa, que enriqueceu demais aqui esse bate-papo. É muito bom contar com uma pessoa com tanta experiência e consistência no que traz, no que fala, né? Para compartilhar com a gente. Então, doutora Andréa, muito obrigada. Letícia, também pela parceria de sempre, está sempre aqui nos nossos conteúdos, agregando. Então, muito obrigada a todos vocês, gente. Respondam o nosso feedback e um excelente resto de dia aí para vocês todos, viu? Obrigada, doutora. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, tá, de estarmos juntas, mais um encontro,
e por trazermos colegas de tantos lugares para que a gente possa contribuir e somar uns aos outros. É isso. Um excelente dia para todos, gente. Um abraço. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.